A paz do Senhor, meus queridos, amém? Amém. Aleluia. O teu problema para Deus não é nada, meus queridos. Deus vai fazer grande obra nesta noite na tua vida, se você crê. Mas você tem que adorar, glorificar o nome santo do Senhor. Aleluia, porque Ele é o único e digno de ser adorado, glorificado e exaltado, e Ele está em nosso meio nesta noite. Sabemos, meus queridos, que é difícil, choveu bastante, né? Caiu até raio aqui na nossa redondeza, e os irmãos não puderam estar nesta noite, mas eu creio que você que veio vai ser abençoado poderosamente. Na hora da tempestade eu estava aqui dentro, vim um pouco antes das 6h30, e aqui apagou tudo. Não sei se para lá faltou energia, aqui faltou energia, e desligou até ar-condicionado, deu forte, né? Aleluia. Mas o meu Deus é mais forte, Ele está aqui nesta noite. Você venceu a chuva, a tempestade, aleluia, está aqui para receber chuva de bênção do Senhor, amém? Glória a Deus. Quarta-feira que vem vamos então começar a nossa campanha Eu Sou o que Você Precisa que Eu Seja, tá bom? Nosso presbítero irmão Cito Noel vai estar pregando a palavra de Deus, e as cantoras irmãs Martins vão estar abrindo a campanha, e Deus derramando as bênçãos sobre nossas vidas. Quantos vieram adorar a Deus? Lembrando que você não está proibido de levantar tua mão e glorificar a Deus, tá bom? Aleluia. Quanto mais bênção, mais glória você mandar para o alto, mais bênção para baixo Deus irá mandar, tá bom? Porque Ele vai ver o teu esforço, Ele vai ver que você não está com medo dos raios e trovões lá fora. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus que está no livro dos Salmos, no Salmo de número 23, livro dos Salmos, Salmo de número 23, aleluia, está falhando, né? Salmo de número 23, para a nossa meditação nesta noite. O tema da mensagem é compreendendo o Salmo 23, ou estudando o Salmo 23, porque o Salmo 23, ele é conhecido como o Salmo da prosperidade, né? Então nós vamos estar lendo, vamos aprender algumas coisas aqui, a qual o Senhor tem nos revelado através da sua santa palavra. Diz assim a palavra de Deus. Quantos acharam? Digo amém. Amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quantos dias? Longos dias. Tome teu assento, por gentileza, em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, livro do Salmo, Salmo de número 23, é conhecido como um dos salmos da página amarela, como eu já falei aqui. Nós sabemos, eu já falei, que nós temos dois salmos que são conhecidos como o Salmo da página amarela, porque você chega nas casas, você chega em alguns estabelecimentos públicos e você vai ver ali a Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 21, que a página já está até amarela, de tanto está aberta, nunca ser fechada. Mas o interessante, irmãos, é que está aberta, mas não é lida. A palavra de Deus, ela não é para ser só aberta, a palavra de Deus, ela é para ser lida, praticada. Aleluia, porque aí então você será abençoado pelo poder de Deus. Então nós vamos compreender nesta leitura bíblica que fizemos, que nós vamos entender que este Salmo de número 23, ele tem duas divisões. A primeira divisão, a primeira parte desse Salmo 23 é uma parte onde realmente esse Salmo
é salmo que diz que o Senhor é nosso pastor. O Salmo 23, meus amados e queridos irmãos, ele é conhecido como o Salmo do pastor. Aleluia. Por quê? Porque todos conhecem esse salmo. Pessoas católicas conhecem o salmo do pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eles enchem a boca e dizem isso, mas eu quero dizer nesta noite que além do salmo ser o salmo do pastor, para nós que somos crentes, servimos a Deus, não é somente o salmo do pastor, mas nesta noite eu quero pregar sobre o pastor do salmo. Aleluia. Porque só salmo do pastor não adianta, irmão, mas o pastor do salmo está aqui nesta noite para te abençoar e para te dar a vitória. E só quem crê, levante a mão e adore a Deus. O salmo dos adesivos, o Salmo 23, porque você veja um número de carros com adesivos no Salmo 23, é caminhão com o Salmo 23, aqueles decálculos colado na geladeira do Salmo 23. O Salmo 23 ele virou tipo um amuleto, irmão. Ele virou algo que eles acham que dá proteção, que dá prosperidade, somente ter esse salmo escrito no painel do seu carro, no vidro do seu carro, na geladeira. Mas não adianta nada, nós vamos ver que este salmo, meus queridos, ele é muito importante. A Bíblia diz que este salmo é de um homem chamado Davi. Davi era o homem mais apto a escrever sobre esse salmo, porque ele escreve no Salmo 23, do 1 até o 4. Ele começa a dizer, ele começa a falar sobre as ovelhas. Ele começa a dar uma característica das ovelhas, irmãos, que é interessante, que nós vamos aprender nessa noite. Ele começa a dizer que o Senhor, ele é meu pastor. E ali tem um ponto e vírgula que dá sequência à leitura dizendo: nada me faltará. Mas no original esta frase, essa metade dessa frase que diz que nada me faltará, quer dizer, nada tenho falta. E ainda que eu tenha falta, aleluia, ainda que nada me falte, eu tenho tudo. É isso que quer dizer. Ainda que nada me falte, eu ainda tenho tudo, irmãos. É interessante que tem um provérbio aí no mundo que diz que eu não tenho tudo que amo, mas eu amo tudo que tenho. Esse salmo, quando diz que nada me faltará, irmão, está dizendo que não é todas as coisas que não vão faltar para ele. Vai ter coisas que vai faltar para você. Vai ter coisa que vai faltar. Você vai no açougue às vezes e você não vai poder comprar picanha. Vai lhe faltar picanha, mas não vai lhe faltar carne. É o original dessa palavra, está dizendo, irmão. Vai faltar alcatra sim, mas às vezes você pode comprar uma capa de contrafilé. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele começa a dizer que Deus é o pastor dele, porque ele conhecia as ovelhas. E é interessante que ele diz no versículo de número 2, diz: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Ora, quando nós começamos a estudar sobre ovelhas, nós entendemos que as ovelhas naquele tempo, irmãos, o pastor teria que se acordar bem cedo, pegar as suas ovelhas e entrar pelo deserto para procurar pastagens e para procurar água. Ele tirava as ovelhas do seu aprisco e ia pelo deserto até um lugar onde tivesse água e tivesse pastagem fresca. Ele diz: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Por quê, irmãos? Porque o Deus, ele prepara o caminho para aquele que crê em Deus. Deus prepara o caminho para todo aquele que tem fé em Deus. Porque muitas vezes nós achamos que não vai dar certo, muitas vezes nós achamos que não vamos conseguir ter a vitória, mas Deus prepara o caminho e nós vamos e conseguimos vencer. Muitas das vezes as pessoas estavam desempregadas e antes de sair de casa oraram a Deus e falaram: Senhor, me leve no lugar certo. E você foi e conseguiu emprego. Deus prepara o caminho, Ele prepara até o momento de você ficar num lugar tranquilo.
O salmista, ele diz aqui que o Senhor, ele guia mansamente as águas tranquilas. É interessante, se você estudar o comportamento de uma ovelha, ela é totalmente dependente do pastor. Nós somos totalmente dependentes do nosso pastor, que é Deus. A ovelha, irmão, ela não tem defesa nenhuma. Alguns animais têm a sua defesa, irmão. O leão se defende com as suas garras, com os seus dentes. Alguns animais têm as suas características de defesa, mas a ovelha não tem característica de defesa nenhuma. A ovelha, ela é à mercê de todo aquele que conseguir pegá-la. Mas é o importante aqui que nós entendemos na palavra de Deus, é que não é fácil pegar a ovelha que o pastor está junto, irmão. E o nosso Deus está nos olhando, o nosso Deus está nos guardando. E se nós sairmos igual aquela ovelha que se perdeu, aí então nós estamos à mercê, porque saímos dos olhos de Deus. Não que Deus perca o contato conosco, mas nós automaticamente nos afastamos de Deus. Aleluia. E essa ovelha, quando a Bíblia diz que águas tranquilas, eu comecei a pensar, por que águas tranquilas? O que é uma água tranquila, irmão? Água tranquila é uma água que ela não é parada, mas ela corre bem de mansinho. Por que ele diz que o Senhor Deus, ele conduz o seu povo a águas tranquilas? Porque a ovelha é tão medrosa. A ovelha é o animal mais medroso que existe na face da terra, irmão. O coelho é medroso, mas ele consegue se escapar no meio das rochas. Mas a ovelha não, ela fica à mercê. A ovelha é tão medrosa que quando ela vai tomar água, se o barulho da água for muito forte, ela não toma. Ela tem medo até do seu reflexo na água. Ela é muito medrosa, irmãos. Mas com o pastor do lado dela, ela toma água. Por isso que diz assim, ó, guia-me mansamente a águas tranquilas, porque jamais ela vai tomar água numa correnteza forte, de tamanho medo que ela é. Aleluia. Deus é todo poderoso. Ele nos guia a águas tranquilas, porque nós somos medrosos, irmãos. Nós temos medo de tudo. Nós temos medos, irmãos, que muitas vezes neutraliza a nossa fé, porque o medo neutraliza a nossa fé. Porque quando estamos sentindo alguma fisgada no coração, achamos que vamos morrer, dá um infarto, morrer, vai acontecer alguma coisa. Aleluia. Mas o nosso Deus diz, tu estás curado. Mas nós temos medo de ir até mesmo ir no médico para lá mostrar realmente que nós fomos curados. Nós somos medrosos, temos medo de tudo, irmãos. Nós temos medo de tudo, nós temos medo da água, nós temos medo do sol, nós temos medo do frio. E a ovelha com seu pastor, ela vai longe. A ovelha com seu pastor, ela sente tanta segurança nele, que pode estar fazendo o maior calor no deserto, que ela sai. Mas é interessante que nós temos muito medo, muito medo. Parece que somos aveia de açúcar, porque nós temos medo da chuva. Mas quando nós estávamos no mundo, não tinha balada que nós perdesse, porque poderia estar chovendo canivete que nós íamos para a balada. Poderia estar chovendo o mais forte que for, mas nós estávamos jogando a nossa bolinha. Nós não tínhamos medo, e quando agora nós temos o nosso pastor, que é o Todo-Poderoso, nós somos cheios de medo. Nós temos medo muitas vezes, eu falo isso por mim, irmão, de nós irmos ao médico fazer um check-up e de mostrar alguma coisa que nós não sabíamos. Nós temos esse medo. Parece que nós não cremos no nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Versículo de número 3, ele diz, refrigera minha alma e guia-me mansamente, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ora, o deserto era perigoso, irmãos. A volta para o deserto era perigosa também. A volta do deserto para a sua casa, para o aprisco, tudo era perigoso. Mas é interessante que a ovelha,
com o seu pastor. Por isso que algumas vezes você vai ver, em alguns vídeos e fotos, você não vai ver só um pastor cuidando de ovelha. Você vai ver dois pastores. Geralmente um é mais novo que o outro, ou um é uma mulher e o outro é um homem. Sabe por quê, irmão? Porque a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E a ovelha é um animal muito dependente do seu pastor. E quando ela perde o seu pastor, se o seu pastor venha morrer, se ela não tivesse um segundo pastor com ela, essa ovelha ficava deprimida. Essa ovelha só prestava para uma coisa: vender para o matadouro. Mas quando parte o primeiro pastor, mas tem aquele que está ali fazendo um estágio de pastor, e ela conhece a voz daquele ali também. Então é onde essa ovelha era cheia dessas manhas, né? A ovelha é manhosa, né, irmãos? Nós somos manhosos, né? A ovelha é manhosa. Pensa em alguém que é manhoso. A ovelha é manhosa. Aleluia. Glória a Deus. Mas o nosso Deus, Ele é misericordioso. Ele é todo poderoso. Ele refrigera a nossa alma. E Ele guia nós, nos guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Aleluia. Ele refrigera. Nesta noite, se você está cansado, afadigado, Ele refrigera a tua alma. Amém. Glória a Deus. Se você está angustiado por algo, Deus esta noite refrigera a tua alma. O que é refrigerar? É dar uma brisa, é refrescar. Aleluia. E nesta noite você entrou com a cabeça quente aqui, vai sair com a cabeça fresquinha, refrigerada pelo poder de Deus. Aleluia. Eu estou com a cabeça quente, mas é porque trabalhei no sol. Aleluia. Glória a Deus. Pensa num sol hoje, irmão. Aí as pessoas dizem assim: ô Jabo, tu é maluco, rapaz. Tu trabalha no sol de calça jeans, camiseta, e ainda tu vai para a igreja pregar de paletó. Aleluia. O Senhor me refrigera. Volta um pouco lá no livro do Êxodo. Veja a multidão de homens e mulheres com vestido, mulheres com pano na cabeça, no sol escaldante do deserto. Ainda quando Deus não mandava aquela nuvem, irmão,